Oi, você? Você mesmo, está com o celular na mão, com o tablet, quem sabe na frente do laptop, do notebook, projetou na televisão, bacana, legal. Quero falar com você, que podia estar agora jogando na rede social, pesquisando sobre o time do coração, quem sabe sobre o artista favorito, mas está aqui assistindo videoaula. Olha, se é uma videoaula que você quer, então uma videoaula você vai ter. E hoje o tema é das cruzadas ao renascimento comercial e urbano. Bem, pessoal, hoje nós iremos entender três conceitos: cruzadas, renascimento comercial e renascimento urbano. E também iremos entender como esses três se relacionam. Mas para entender esses três conceitos e como eles se relacionam, é preciso saber que houve uma época em que as pessoas viviam de uma forma ruralizada, lá na parte ocidental da Europa. Era uma vida rural, não haviam cidades como existem hoje. As pessoas viviam na zona rural, viviam do campo, viviam da produção do campo. E também nessa época, as pessoas viviam com uma religiosidade muito forte. A religião ocupava um lugar de destaque naquela sociedade. Nessa época, eles estavam passando por algumas situações que eles não estavam acostumados. Por exemplo, estava tendo um crescimento populacional muito grande, a quantidade de pessoas estava aumentando de forma muito rápida. E embora também estivesse crescendo a quantidade de produção de alimento, uma coisa não acompanhava a outra. A produção de alimentos estava crescendo menos do que a quantidade de pessoas. Assim, logo, uma parte da população passaria fome. Outro problema do crescimento populacional acelerado é que não havia espaço para todo mundo. Os lugares estavam ficando superpopulosos, superpovoados, superlotados. Não havia espaço para todo mundo naquela sociedade. Logo, outros problemas começaram a vir, como a criminalidade, a violência e assim por diante. Bem, lembra que eu falei que eles também eram muito religiosos? Pois é, eles eram muito religiosos e a religião que imperava naquela época era o cristianismo. Por isso, outro problema que eles estavam passando na visão deles era a expansão do islamismo. Estava começando a crescer muito a quantidade de pessoas que eram muçulmanas. Ora, não é problema nenhum. Hoje nós sabemos que as religiões elas podem conviver. Você pode ter a sua religião, eu posso ter a minha, e a gente pode viver numa boa, não é verdade? Aproveita e comenta aqui embaixo qual é a sua religião, se você tem pessoas, conhece pessoas de outras religiões, como é que vocês convivem, se a convivência é pacífica, como cada um respeita o outro, né? Bom, hoje nós sabemos que isso é possível, mas naquela época, aquelas pessoas estavam acreditando que o crescimento e o aumento de uma outra religião seria uma ameaça para a religião deles. Assim, os cristãos estavam passando por alguns problemas. O aumento do cristianismo, ou melhor, o aumento do islamismo, estavam passando também pelo aumento da população de uma forma muito acelerada e a fome que viria e a violência que já estava também aumentando. Para solucionar esses problemas, eles tiveram uma ideia: expedições militares e religiosas chamadas de cruzadas, com o objetivo de reconquistar Jerusalém e uma grande extensão de terra nas proximidades de Jerusalém. Por que eles tiveram essa ideia? Bom, agora existem dois tipos de explicações. Alguns historiadores explicam assim: por conta do problema religioso que eles estavam passando, eles não aceitavam que Jerusalém, que era uma cidade sagrada para o cristianismo, fosse comandada pelos muçulmanos. E já havia algum tempo que os muçulmanos haviam controlado, conquistado, dominado Jerusalém. Portanto, eles queriam tomar Jerusalém dos muçulmanos para não deixar que aqueles não cristãos fossem donos da cidade sagrada dos cristãos. E, por consequência, eles pegariam também terras ali perto, que levariam aquelas pessoas que estavam superpovoando a Europa para essas terras, aumentariam a produção e tudo ficaria bem. Existe uma outra linha de pensamento, outros historiadores que pensam diferente. O que eles estavam querendo, na verdade, era conquistar essas terras. O que eles estavam interessados era na conquista de terras, de riquezas, de oportunidades econômicas que haviam ao redor de Jerusalém. Mas eles precisavam de um motivo, de uma desculpa, de um pretexto bonitinho para dizer por que eles estavam conquistando aquelas terras. Não pega bem dizer, vamos
matar milhões de pessoas, conquistar uma terra porque nós queremos lucrar economicamente. Não. Então eles precisavam de um pretexto para dizer, olha, nós só vamos lá porque Jerusalém está sendo comandada por não cristãos. E nós não aceitamos isso. É por Deus que nós estamos fazendo essa ação de entrar em guerra. Seja por qual motivo for, o fato é que as cruzadas tinham vários objetivos. Politicamente, dominar uma terra. Economicamente, esvaziar um pouco a Europa daquela quantidade grande de pessoas e aumentar a produção. Religiosamente, dominar Jerusalém, tirar aqueles não cristãos e pegar a cidade sagrada dos cristãos para o cristianismo. E socialmente, levar aqueles criminosos, aqueles mais violentos, para as cruzadas para combater. Se você é criminoso e violento, vai usar a violência onde você deve usar a violência, que é na guerra. Assim eles pensavam naquela época. Assim eles pensaram, bom, as cruzadas vão ser um sucesso, tudo vai dar certo e nós vamos resolver todos os nossos problemas. Só que não, né? Primeiro porque eles não conseguiram vencer todas as batalhas das cruzadas. Depois, porque começaram a ter disputas internas entre esses moradores, os mais ricos da Europa, sobre quem dominaria essas novas terras conquistadas. Por último, eles tiveram um outro problema, o problema religioso, porque os cristãos, agora que iam para as cruzadas, entravam em contato com os muçulmanos. E aí cristãos morriam também, assim como muçulmanos morriam também. Ambos os lados usaram de muita violência. Bem, mas nem tudo deu errado. Com as cruzadas, eles começaram a perceber uma outra possibilidade de organização social. Lembra que eu disse que a sociedade era ruralizada, eles viviam do campo, da produção da zona rural? Bom, lá nas cruzadas, eles começaram a perceber que existia uma outra possibilidade econômica de sobrevivência. Os muçulmanos eram ótimos comerciantes. E no Oriente já haviam várias rotas comerciais já bastante consolidadas. Essas pessoas, então, agora que estão em contato com esse outro mundo, essa outra sociedade, eles voltam para a Europa com o seguinte pensamento: temos que tornar a sociedade europeia também uma sociedade comercial. Portanto, o comércio começa a aumentar, a crescer na Europa. Lembra que a produção de alimentos estava crescendo, mas não acompanhava a quantidade de pessoas? Agora, com a diminuição da quantidade de pessoas, por causa das cruzadas, umas que foram viver em outros lugares e outras que morreram mesmo na guerra, começar a sobrar alimento, sobrar produção do campo. E a nova ideia de comércio se encaixava com esse aumento de produção. É uma ideia óbvia para a gente. Se sobra, vende. Mas para aquelas pessoas que nunca haviam vivido do comércio, a ideia não era tão óbvia assim. Né? Então eles agora começam a redescobrir o comércio, a ressurgir o comércio e a abrir rotas comerciais em toda a Europa, ligando inclusive essas novas rotas europeias àquelas velhas rotas orientais com as quais eles tiveram contato lá na cruzada, ou nas cruzadas. Com essas novas rotas comerciais, os produtos começam a circular pela Europa. Mas não só os produtos, as pessoas, os hábitos, os costumes, o vocabulário, enfim, as pessoas começam a interagir mais. E essas rotas comerciais vão crescendo, ganhando cada vez mais o apoio da população, ganhando cada vez mais adeptos. E agora essas rotas comerciais se tornam em feiras fixas comerciais. Tente imaginar, só para título de imaginação. Imagine que existe uma zona rural aqui e uma zona rural aqui. Então agora há uma rota comercial ligando uma à outra. Essas pessoas agora da rota comercial, elas pensam, por que não colocar uma feira fixa entre essas zonas rurais para que todos possam migrar para essas feiras e comprar e vender ali seus produtos? Com a formação desses locais fixos para compra, venda, ou seja, para o comércio, outras atividades começam agora a rodear essas feiras. Vamos de novo imaginar, para títulos de imaginação. Existem várias pessoas comprando e vendendo numa mesma região. Quem vai comprar ou quem vai vender vai precisar dormir em algum lugar. Você precisa abrir agora um serviço de hotelaria, de pousada, quem sabe? Vai querer comer alguma coisa no final do dia de serviço. Quem sabe um restaurante, quem sabe um bar, uma taberna para beber, para comer. Essas pessoas vão precisar ter as suas carroças consertadas se elas quebrarem.
por que não um carpinteiro? Ou quem sabe uma nova ferradura para o seu cavalo, ou quem sabe qualquer coisa de metal, um ferreiro também vai poder habitar ali. Quem sabe quem está ali por vários dias comprando e vendendo, com saudade de casa, quer ouvir uma canção sobre o seu país. Músicos, artistas, pintores, escultores começam também a viver nesses lugares para vender agora a sua arte. Enfim, agora você tem serviços, arte, comerciantes, pessoas que compram, pessoas que vendem, pessoas que moram. Pois é, a cidade está montada. Não é uma cidade complexa como nós temos hoje, mas é uma ideia de cidade em que as pessoas deixam de viver na zona rural e apenas trocar seus produtos comercialmente e passam a habitar no espaço urbano, no qual elas vão morar pertinho uma das outras, elas vão ter as suas atividades normais, elas vão poder comercializar com aquilo que elas sabem fazer, com aquilo que elas sabem produzir. Perceba, não estamos falando de surgimento do comércio, nem surgimento das cidades. Estamos falando de renascimento. E quando eu falo de renascimento, é como se uma coisa tivesse nascido, deixou de existir e agora ela renasce, ela nasce de novo. Portanto, renascimento comercial, renascimento urbano, passa a ideia de que o comércio e a urbanização já tinham existido anteriormente. De fato, eles já tinham existido. Na Idade Antiga, havia muita cidade e também muito comércio. No entanto, no início da Idade Média, a gente chama de Alta Idade Média, no início da Idade Média, o comércio e as cidades, eles vão diminuindo, e agora, nesse período, graças às cruzadas, como nós vimos, existe o renascimento comercial, e graças ao renascimento comercial, existe também o renascimento urbano, e as pessoas podem agora voltar a comercializar e viver na zona urbana. Como vimos, a Europa estava passando pelo problema da superpopulação, e para resolvê-lo era necessário conquistar novas terras. As terras escolhidas foram aquelas próximas a Jerusalém, porque havia uma motivação religiosa para conquistar essa terra. Essa região estava sendo dominada pelos muçulmanos, e os líderes cristãos queriam o domínio daquela região. Nas cruzadas, que foram essas expedições militares e religiosas para conquistar Jerusalém, os cristãos europeus tiveram contato com as rotas comerciais orientais e assim voltaram para a Europa, motivados a abrirem eles também novas rotas comerciais. Iniciava assim o renascimento comercial. E com o renascimento comercial surgiram centros urbanos, cidades por toda a Europa. Iniciava assim o renascimento urbano. Espero que você tenha gostado da videoaula. Até a próxima. Grande beijo. Tchau!